Tenho compaixão deste povo, porque já estão comigo há 3 dias e não têm o que comer. Se eu os mandar em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns vieram de longe. Amados irmãos, o evangelho de hoje, ele é o evangelho da multiplicação dos pães. Mas é a segunda multiplicação, é o segundo milagre. O primeiro milagre da multiplicação meditávamos lá no domingo letare, lá na quaresma. Mas agora a igreja nos propõe este segundo milagre. Se no primeiro milagre, Nosso Senhor multiplicou os pães a partir de 5 e 2 peixes, dessa vez Nosso Senhor ele realiza a multiplicação a partir de 7 peixes. 7 pães, perdão. Muito bem. Mas o evangelho que nós escutamos, ele mostra a compaixão de Nosso Senhor. Jesus, ele é compassivo. Ele mostra a sua compaixão, mas não é a compaixão no sentido fácil de entender que eu me compadeço, eu sofro junto com aquelas pessoas, mas é uma dor, um sofrimento que move as entranhas, porque eu sofro tão grandemente por causa dos outros. Nosso Senhor, ele vendo aquele povo, ele teve pena porque muitos vieram de longe. Mas a nossa interpretação do evangelho, ele não pode ficar num campo aparente, porque facilmente, e muitos felizmente fazem isso, nós tiramos interpretações sociais, até mesmo sem fé alguma, como se Nosso Senhor não realizasse milagre algum, como se aquele momento em que Nosso Senhor multiplica os pães, na realidade Ele está dividindo o que tinha, ou que cada um trouxe um bocado de pão, e ali as pessoas tinham um momento de partilha. Não. As palavras do Evangelho refletem algo maior ainda, transcendente. As palavras que foram escritas anos, séculos atrás, elas até hoje, nos dias de hoje, elas nos diz muito da nossa caminhada com Deus. Nosso Senhor, ele teve compaixão daquele povo, da mesma maneira ele tem compaixão de nós que caminhamos neste deserto. Nosso Senhor nos alimenta porque aquele povo que vinha de longe para acompanhá-lo, por causa dele, é este mesmo povo que aqui está na igreja, que está caminhando neste mundo com os auxílios de Deus. Quantas pessoas que vieram de longe e que precisam receber o alimento substancial, que precisam se alimentar. É a vida cristã. Seguir Cristo não é fácil. Para aqueles que procuram Cristo para uma vida boa, erraram o caminho. Diferente de qualquer, se colocarmos em linguagem bem atual, de redes sociais, as pessoas querem seguidores. As pessoas venham, sigam o meu canal, sigam as minhas publicações, são os seguidores. Mas Nosso Senhor, para ter os seus seguidores, ele precisou lançar uma verdade crua, dura. Pegue a sua cruz e me siga. Pegue as suas dores, pegue as suas dificuldades e me siga. Além do mais, não somente a tua cruz, pegue também, me ajude a levar a minha cruz. Nosso Senhor, ele coloca também a sua cruz sobre os nossos ombros. Ser cristão é carregar a cruz de Cristo junto. O problema é que ser cristão é muitas vezes ser tentado, muitas vezes não, sempre ser tentado pelo diabo. É querer olhar para trás e sentir saudade
do tempo que eu estava no mundo. Tem uma metáfora, uma história, não sei se faziam isso, mas que cai muito bem para aqueles que querem seguir a vocação cristã. Não importa se é para ser um leigo católico ou um sacerdote católico, um religioso, uma religiosa, mas diziam que aquele que se determinava a seguir a sua vocação, ele precisava queimar os barcos. Como assim? Conta que os missionários, quando iam para uma terra longínqua, distante, terra nada desbravada, perigosa, pensemos nos jesuítas. Eles, para não sentirem a tentação de voltar para casa, de olhar os barcos ali na costa e sentir a vontade, a saudade de casa, eles queimavam os barcos. Queimem os barcos, porque eu não quero mais voltar. Porque se eu olhar para trás e ver que tem um pouquinho da minha vida antiga, eu vou voltar imediatamente. Atrai. Os judeus sentiram a mesma tentação no deserto. Moisés, tirando o povo do cativeiro, aquele povo que estava sendo liberto, era o povo que depois da caminhada, da aridez do caminho, começaram a sentir saudade dos melões do Egito, das cebolas do Egito, da escravidão do Egito. Seguir Cristo é carregar essa cruz. Seguir Cristo, sim, é passar por um deserto também. Afinal, vivemos no exílio. Porém, nosso Senhor, na sua bondade, Ele nos dá alimentos para continuar. Porque muitos, sim, é verdade, vieram de longe, precisam de algo que os atraia, que os alimente. São as consolações. De fato, as consolações nos faz recordar: puxa, como é bom ser cristão, como é bom rezar, como é bom vir à missa, como é bom confessar, como é bom até mesmo viver os sofrimentos quando nós estamos nas consolações. Porém, ninguém pode, e Deus não vai deixar aquelas pessoas viverem somente com as consolações. Deus não nos deixa viver só com as consolações. Temos que crescer, sair do leite materno e tomar alimentos sólidos. As consolações são o momento em que Deus lança, muitas vezes, iscas, graças que nos faz recordar do céu, de lembrar que Deus é bom, mas Deus quer purificar o nosso amor. Passamos então para o deserto da vida espiritual. Aridez, não sinto. É difícil viver o meu casamento? Sim, é difícil, vou continuar. Não vou olhar para trás, não olharei para as barcas, não olharei para a minha vida passada de solteiro ou as possibilidades. Queime as barcas. É difícil ter filhos. Muitos pais, por um momento, um lapso, dizem: será que eu fiz a coisa certa? Tive filhos, casei, queime as barcas. Agora é essa a tua vida. É um momento em que Deus vai dar novas graças, novas chances, graças especiais. Mas sim, caminhará por uma via difícil, cruz. Mas é para nos purgar. Os santos não viveram somente de prazeres na vida espiritual, de consolações. Quando olhamos para a vida de Madre Teresa de Calcutá, né? Teresas, as grandes Teresas que nós tivemos, a nossa última Madre Teresa, ela testemunha que a vida dela inteira foi praticamente uma aridez, um deserto. 50 anos parecendo que Deus não estava com ela, sofrimento, luta, cuidando dos mais pobres, dos enfermos. Sim, Deus com seus amigos, os seus amigos mais íntimos, Ele não promete essas consolações, Ele dá trabalho. Conta a história que uma jornalista, ela visitando Madre Teresa no seu hospital, ela viu que era a semana da Madre cuidar dos dejetos dos doentes, cuidar do banheiro, fora do convento, fora do hospital. E aquela jornalista observava a humildade
da nossa santa, da Madre Teresa, e via que aquela mulher carregava aqueles baldes cheios de dejetos. E sempre que ela jogava fora na fossa, ela via com asco, com nojo, como que havia gotas ingratas que pulavam para cima da madre. Nojento, repugnante. Ela vendo aquela situação, a madre levando os baldes e despejando, uma gota ou outra pulava, e ela não aguentou. Madre, nem por dinheiro algum no mundo eu faria isso. Madre Teresa respondeu: eu também não, filha. Eu também não, por dinheiro algum faria isso. Era a vida que a Madre Teresa levava. Era a vida dos amigos de Deus, daquele que passava pela aridez, pelo sofrimento, porque a nossa recompensa não está aqui. Nosso Senhor nos alimenta para chegarmos na eternidade, na felicidade que não passa. Isso na vida dos santos nós testemunhamos isso. São João da Cruz, reformador também do Carmelo, ele sendo monge, homem muito santo, ele também passou por aridez, por dificuldades, preso, como que torturado pelos próprios confrades. É a recompensa aqui na terra dos amigos de Deus. Mas Deus não abandona. Esses 7 pães que Nosso Senhor multiplicou, ele é este alimento viático, é o alimento para a via, para o caminho. São sacramentos. São sacramentos que nos acompanham desde o momento em que nascemos até o momento em que entregamos a nossa alma a Deus. A igreja não nos abandona. Deus envia suas graças eficazes para nos fortalecer neste caminho. Desde aquele que é batizado até o último sacramento da unção dos enfermos. O alimento que nos fortalece, o alimento que nós nada sentimos. Se nós queremos muitas vezes sensibilidade, gostos, sensações, ainda assim, Deus, através da Eucaristia, daquela espécie do pão e do vinho, Ele nos alimenta, alimenta a nossa alma para alcançarmos a vida eterna, não desistir. Essas consolações que nós podemos receber e Deus dá de vez em quando, é para nos lembrar que temos um céu. Não é para nos apegarmos a ela, não é para nos apegarmos. O autor da Imitação de Cristo já dizia: a quem nós devemos amar? As consolações de Deus ou o Deus das consolações? O Deus que pode ou não pode dar as consolações. Nós devemos amar Deus por Deus, Ele por Ele mesmo. Este deve ser o nosso amor, desinteressado, gratuito, assim como nós recebemos dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.